E aí, gurizada? Beleza? 7h30 da manhã de sábado. A gente não tinha nada pra fazer, né? E resolveu fazer esse vídeo. Mas afinal, o Sul é meu país. Aí tu bota o Sul se separando do Brasil como se fosse aquele lance quando tinha Pangeia e como se fosse afastar os continentes, tá ligado? Tá, e eu vou te pedir pra não gritar, e não falar muito baixo, porque o pessoal tá reclamando do áudio. Então, vamos colaborar. Show. E aí, gurizada, beleza? Não, isso aqui, eles não reclamam disso aqui. Começou gritando. Não, isso já. aqui eles não reclamam. Tá bom. E aí, gurizada, beleza? Antes de mais nada, dá aquele like maroto no vídeo aí, porque a gente acordou 7 horas da manhã só pra fazer esse vídeo pra vocês. Então já dá o like, já compartilha antes mesmo de ver o assunto. Não é um vídeo muito pesquisado, tá? Vai ter umas referências, ele é mais algumas observações que eu vejo em relação a esses movimentos separatistas. Pra quem não sabe, eu sou gaúcho, né? E daí vem todo aquele estereótipo já. Viado! Que eu acho engraçado, né? Mas enfim. Tu sabe me dizer qual é a origem desse estereótipo? Deixei pro fim do vídeo. No fim do vídeo eu vou contar a historinha da origem do estereótipo. E vai rolar o Plebissul, uma consulta popular mostrando se o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná devem se separar do Brasil ou não. Eu não vou entrar na legalidade do ato porque ele é ilegal, inconstitucional, enfim, tanto que até no site ali do Sul é meu país, eles deixam claro isso, por isso que seria uma consulta popular, tá? E a gente tem que entender de onde surge os contextos que surgem esses discursos separatistas. Isso não é novo no Brasil, né? Principalmente no Rio Grande do Sul, desde aquele momento da guerra farroupilha, guerra dos farrapos, que a gente tem muito orgulho e que a gente perdeu, né? Mas a gente tem um feriado bacana por causa disso. Desde então a gente vai incentivando esse pensamento coletivo assim no Rio Grande do Sul. E o movimento Sou Meu País, se eu não me engano, ele é da década de 90, então, tipo assim, ele já é bem antigo, é uma discussão que já se faz há muito tempo. Mas por que em determinados momentos ele ganha força e em determinados momentos não? Há algumas hipóteses para isso. Primeiro que a internet ajuda, né, e mobiliza as pessoas por uma coisa em comum. Discurso separatista geralmente vem associado muito à lógica de injustiça, né? Meu estado está sendo roubado em termos de impostos. O meu estado ele é diferente culturalmente do que outra coisa. Meu estado acaba tendo um pano de fundamento sendo superior, entre aspas, assim, a outros estados. Meu estado não tem representação no Congresso, né? Uma série de sentimentos de injustiça que acabam fazendo esses discursos separatistas crescerem. São argumentos que poderiam ser analisados caso a caso, mas observando assim, eu noto que eles estão muito associados à ideia econômica daqueles estados em si. Dentro da ideia econômica tem os aspectos morais, culturais, enfim. A ideia é só tu ver que quando o Brasil tá bem economicamente, esses discursos perdem muita força, assim, porque a galera tá trabalhando, a galera tá fazendo a sua, né? Não tem tempo pra ficar discutindo isso. Eu acho que na moral da história a galera quer ter seu emprego, tocar sua vida e cuidar do seu cachorrinho, né? A moral da vida, muita gente quer isso, né? Não, tem gente que quer encher o saco, né? Também, mas a maior parte não. Mas uma discussão que isso traz interessante é a ideia de federalismo. Seria essa junção de estados e municípios dentro de alguma coisa que a gente chama de país. Desses estados e municípios, eles teriam quase uma forma autônoma para organizar as diretrizes dos seus estados, dos seus municípios. Era para ser dessa forma o Brasil, por exemplo. Só que no Brasil a gente tem o efeito inverso, né? No Brasil ainda, algo muito centralizado pauta várias coisas para um país que nem o Brasil. Tem aquela reclamação da galera de São Paulo, que manda muita grana para a União, recebe pouco dinheiro em relação ao que manda e tal, que é uma argumentação bem válida, né? É verdade. E a contrapartida seria o que? A gente pega mais dinheiro para mandar para regiões mais pobres que precisam de um desenvolvimento econômico e tal. Então fica esse imbróglio. Só que num país que nem o Brasil fica realmente complicado tu querer ter uma diretriz, uma lei que sirva para todo o território nacional e suas diferentes complexidades. Sei lá, porque que determinado município ou estado não pode ter regularização das drogas, ou determinado estado não pode ter cassino, né? Tu não permite, o federalismo do Brasil não permite isso. De novo, por causa da centralização da organização do Estado, e isso é sim passível de crítica. E daí, além disso, tem o posicionamento dos anarquistas e dos ultraliberais, que a galera da internet chama de ANCAP, tá? Onde os dois pegam estradas totalmente diferentes uma da outra, assim, mas para ambos a ideia de que tipo não exista país é muito boa, assim, ambos defendem essa ideia, cada um por um viés. Os anarquistas, querendo a revolução, que as pessoas tomem conta de si mesmas, sejam autônomas, etc. E os ANCAPs achando que isso de alguma forma vai potencializar o capitalismo. Mas voltando ao Sou Meu País, tem um antropólogo chamado Ruben Oliven, onde ele diz que não tem conjuntura para determinada coisa que nem o Sou Meu País acontecer, tá? Por vários motivos. Primeiro,
porque não tem nenhum partido que oficialmente defenda isso, né? Que tenha quórum, que tenha votos e que mobilize a sociedade. E o argumento mais forte, assim, tu não tem grandes grupos econômicos que acreditam que isso seria uma boa alternativa. Você não tem grandes empresários investindo nisso, grandes empresários achando que, não, com a separação talvez eu ganhe mais grana e tal. Muito pelo contrário, o alto empresariado, ele tem um pé atrás em relação a isso, porque ele sabe que no fundo, talvez no começo, pelo menos ele perca dinheiro. Assim. Tu até consegue achar alguns políticos que talvez concordem com isso, mas quando tu fala sobre isso, ele fala assim, veja bem, vamos analisar, não é bem por aí, né? Temos que ver todos os lados. E que também, daí, pela visão do antropólogo, rola uma coisa bem prática na vida das pessoas que também rola nas pessoas uma coisa que bem prática, que inviabiliza esse tipo de coisa, tá? Pandora, me dá um chinelo, Pandora. As pessoas pensam, pesam e querem coisas bem práticas, né? Daí, tipo, vamos fazer, realmente pode separar o sul, e a galera vai, como é que vai ficar minha aposentadoria, meu emprego, como é que eu vou visitar meu familiar que mora fora, que são coisas que a gente acha que não importa numa discussão, mas isso é o caldo da sociedade, né? Eles têm essas preocupações super práticas, assim. Uma coisa é a gente se sentir diferente do Brasil, e daí eu acho que isso rola com todos os estados que fogem daquele eixo Rio-São Paulo. Acho que todos os estados, de alguma forma, ficam, tipo, tem os seus motivos para se sentir diferente do Brasil, tá? Outra coisa é tu não querer ser brasileiro. São duas coisas diferentes. Então, por mais que esses grupos se organizem, que é legítimo, tá? Só para constar, em termos de referendo popular, tanto em termos legais como organização, palestras, enfim. Acredito que essa ideia não vai muito adiante, a menos que seja uma ideia muito de tensão, de guerra, sei lá, de revolução, sabe? Alguma coisa nesse teor, que não é o que o movimento defende, talvez não seja interessante para ninguém, mesmo alguma coisa do gênero acontecer. Mas isso levanta a discussão importante do tipo de federalismo que a gente tem no Brasil. Será que desse jeito que a gente se organiza, e eu nem vou entrar no mérito aqui da corrupção, tá? Mas desse jeito que a gente se organiza, manda dinheiro, recebe pouco, vários estados endividados, a gente centraliza todo o poder econômico dentro de um núcleo político assim federal, será que esse tipo de organização é melhor para o Brasil? É um país com tanta diversidade climática, de bioma, de relevo, de cidade, de cultura, de organização, será que um país com tanta diversidade ele merece ser tão centralizado assim? A lógica da descentralização é muito interessante, é só tu ver que empresas internacionais, aquelas transnacionais, elas atuam de forma descentralizada. A gente tem o exemplo da Suíça também, com seus cantões, a gente tem uma série de exemplos pelo mundo de descentralização, está o próprio Estados Unidos e tal. Então a gente vê que descentralização é algo bem efetivo mesmo em termos de organização, que é diferente, né, de se desvincular do país, e também é diferente daquele argumento assim, país menor se administra melhor. Esse argumento é meio, né, porque tem os Estados Unidos, que é um país gigantesco e se administra super bem, né, tem outros países super pequenos também que se administram mal, então não é um argumento que não, isso aqui é o que vai acontecer e pronto. O Brasil tem muita gente. Os Estados Unidos tem 50% a mais de pessoas que o Brasil, né, então tipo, eles têm muito mais gente que o Brasil e conseguem. De novo, talvez a autonomia para mais estados seja o melhor caminho que a gente possa seguir. É aquilo, né? Que político que vai dar uma autonomia pro estado sabendo que do jeito que tá bom para ele, né? Isso é uma reflexão aí. Ou que nem um cara, um fã nos reconheceu num grande shopping da cidade, chegou e falou assim, tu não é o Reinaldo, mas afinal, sou, cara, que bacana e tal. O cara era da Paraíba, ele tava a trabalho aqui. Imagina esse cara. Esse cara aí, ele teria que ter feito uma viagem internacional para me conhecer, né? Então isso aí já complica um pouco mais. Não, todos os nossos fãs que não são do Rio Grande do Sul ficariam prejudicados, porque a chance deles nos encontrarem diminui se a gente virar outro país, né? Aliás, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, enfim. Então era isso. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau. Se tu quiser que eu faça um vídeo daí um pouco mais estudado, um pouco mais elaborado sobre a Catalunha, escreve aqui nos comentários, tá? E não te esquece de se inscrever no canal. Duas coisas. Primeiro, tu sempre diz para as pessoas pedirem se tu quer que faça o vídeo, e tu nunca faz os vídeos, mesmo que as pessoas peçam. Segunda coisa, o pessoal tá esperando aí a historinha do estereótipo. Qual é a história do estereótipo do gaúcho ser viado? A metade sul do Rio Grande do Sul, durante muitos anos, foi a parte mais rica, que é a parte que trabalha com pecuária, de corte. A parte tem os boi tudo lá, né? Que a gente come e fica bem faceiro no churrasco. E daí era uma galera, o popular gaúcho grosso, né? Sem estudo, sem instrução, mas que o cara, né? Enfim, era rico. Daí os filhos desses caras foram mandados para estudar na França. E os caras foram estudar na França e voltaram para aquela metade sul lá de fazenda, de grossura, comendo de garfo e faca,
falando, né? Botando umas roupinhas pans, parará. Daí a galera começou o quê? Ah, viado, afeminado, gay, Tanto que dentro do Rio Grande do Sul, a galera se arria em Pelotas, que é uma das principais cidades que esse movimento de mandar pessoas para a França aconteceu. Então acho que é daí que vem todo esse estereótipo do gaúcho ser viado. Né? Mas esse cara aí de Pelotas e viado. Qual o problema? Nenhum. Nossa. Ia bater no tripé aqui. Nenhum, na real. O Rio Grande do Sul é legal, galera. O Rio Grande do Sul é legal. O que estraga são os gaúchos. Mas é um estado bacana, velho. Porto Alegre é uma cidade maravilhosa. Venha para Porto Alegre, tá? Comer um X. Que é isso que a gente tem pra oferecer, né? Vai que merda. É, não é isso. Ah, eu estava quase esquecendo. Eu vou apresentar pra vocês agora um cachorro mutante, tá? Eu não sei o que aconteceu, né? A gente pegou achando que era um tipo de raça. E na real, depois que a gente cortou o pelo, a gente viu que era outro tipo de raça. Ui, olha aqui. Ela nem tá cabendo toda na câmera. Não sei se vocês conseguem ver, mas olha como esse bicho é comprido. Sabe, isso aqui é um linguiço. É um shih tzu com linguiça, que só pode ser. Tá? Tu não vai dar oi pros teus fãs, pô. Só que tem fãs também, ó. Dá oi pros teus fãs aqui, ó. Oi, fãs. Mas tá aparecendo só a parte de baixo Oi, dela. fãs. Oi, fãs. Quero que todos vocês morram. Eu odeio todo mundo. Ah, eu quero dar uma indicação de Twitter pra seguir. Tweed. Que é a da nova amiguinha da Pandora, a Lola Terrível. Lola Terrível. Arroba Lola Terrível. A Ana vai botar na tela. É muito boa. Eu não sei se é Lola Terrível ou Terrível Lola, mas vai estar na tela, vai estar na tela. Minha parceirona. Como que tá minha parceirona? Tu anda muito blasé.